Fala família, Escravo das Sombras, capítulo 380, acima e abaixo? Tá. Dani ficou imóvel por um tempo, depois convocou as runas e olhou para o número terrível, 200. Ele tem um lugar... Eu errei por feio, mano, eu errei muito feio, cara. Pensei que ele estaria na casa dos 1000 já nesse tempo que ele ficou aí, mano. Mas também é que ele tá em um lugar meio tenso, né? Aqui não é a costa esquecida, cara. Eu tenho que separar as coisas do melhores, mano. Ele suspirou. A tarefa de buscar o poder acabou sendo muito mais difícil do que ele havia previsto. E por uma simples razão. Depois de se tornar um desperto, ele agora recebia menos fragmento ao matar criaturas do pesadelo. Se antes ele conseguia 2 matando um monstro desperto, agora era 1. Se antes pudesse receber 4 matando um monstro caído, agora eram 2. O que é pior, suas esperanças de se fortalecer caçando dezenas de criaturas adormecidas foram impiedosamente esmagadas, porque ele não recebia nenhum fragmento ao matar aqueles mais fracos que ele. Calma aí, isso é terrível, não? Isso é terrível. Não, eu tô louco, porque pensa depois que ele, tipo, for um, sei lá, um santo. Ele só vai ganhar fragmentos matando... Nossa. Só matando as criaturas mais OP que existe, né, mano? Isso é terrível demais. O que foi uma verdadeira decepção. Quem não gostava de facilidade? Dani esteve na base da estrutura do poder durante a maior parte de sua vida. Então, ele estava realmente ansioso para ter a oportunidade de intimidar algo mais fraco do que ele. Para variar. Infelizmente, acabou sendo uma perda de tempo. É claro que Sunny também se tornou tremendamente mais poderoso, mas ele poderia lidar com uma luta. Ele poderia lidar com uma luta com bestas caídas e até mesmo com monstros, especialmente com a ajuda da Santa. Essa foi a única razão pela qual ele não ficou atrás de Nephis, que ainda estava viva em algum lugar no Reino dos Sonhos e ficando mais poderosa a cada dia. Ele não conseguiu diminuir muito a distância entre eles, mas pelo menos não estava pior do que no início. Ele tá crescendo mais rápido que ela por enquanto, né? E ela consegue ver também, ele tá crescendo, né? Ele tá ficando mais forte, ela consegue ter essa visão dele também. Pensando na estrela da mudança, Dani olhou para longe. Uma expressão sombria apareceu em seu rosto. Pense em outra coisa. Havia apenas um lado positivo em tudo isso. Embora as criaturas adormecidas não tenham trazido nenhum fragmento de sombra para ele, elas lhe trouxeram memórias. E essas memórias poderiam ser fornecidas à Santa. Seu próprio contador agora mostrava 150 de 200. Tá quase, não? Tá muito quase o dela. Ele tá muito longe, mas o dela tá quase. É foda que o dela é mais difícil também de alimentar, né? Por causa das memórias. Nada mal. Um som baixo e estranho, de gigantescos elos de ferro raspando uns nos outros, interrompeu seus pensamentos. A ilha em que Sunny estava atualmente parecia ter entrado na fase ascendente. Então, seu tempo aqui estava se esgotando. Levantando-se com um suspiro, Sunny... invocou o fragmento da meia-noite e caminhou até o cadáver do lobo medonho. Ele teve que recuperar os fragmentos de alma antes que fosse tarde demais. As Ilhas Acorrentadas eram um lugar estranho. Situada no extremo norte dos territórios reivindicados pelos humanos, elas faziam fronteira com as montanhas Então foi por isso que ele escolheu aí? Será que ele tá tentando ir na direção das montanhas pra ver se encontra ela ou não? Mas tipo, se ela atravessar as montanhas, a primeira visão que ela vai ter é o Sunny aí todo fortão, tá ligado? Caçando as criaturas daí. Ele escolheu por isso? Será mesmo por causa da Nephis que ele escolheu esse lugar? Loucura. Mano, essa foi uma das razões pelas quais Sunny escolheu aquela região como área de caça. Mas não foi o único. Toda a região consistia em numerosas ilhas que de alguma forma flutuavam no ar, ligadas entre si por gigantescas correntes de ferro. Era praticamente inexplorado e a população desperta aqui não era muito grande. Notavelmente, não havia muitos mestres e santos aqui, especialmente aqueles associados aos clãs de legado, sejam grandes ou pequenos.
O que a ilha acorrentada tinha em abundância, em vez disso, era criaturas do pesadelo de todos os tipos. Desde os adormecidos até as abominações despertas, caídas e aterrorizantes corrompidas. Cada ilha tinha seu próprio zoológico de horrores, e o nível da ameaça diferia de uma para outra. A maioria era totalmente mortal. No entanto, muito mais mortal do que um desperto comum deveria ser capaz de suportar. Pô, isso é bom, né? Tipo, como se fosse uma... é como se fosse várias masmorras ali, e você soubesse, tipo, aquela masmorra é do level 1 ao 5, aquela é do 6 ao 10, tá ligado? Dá pra ele ficar caçando em um lugar conforme ficar mais forte e ir pra outras, né? Mas Sunny não era um desperto comum. Para ele, este era um território de caça perfeito. Um lugar onde ele poderia afiar suas lâminas sem ser visto por aqueles que serviam os soberanos. Ou pelo menos, ele pensava assim, no início. Agora, estava começando a suspeitar que aquele era mais um lugar onde ele poderia morrer terrivelmente sem ser visto por alguém que pudesse ajudar. Assim como a Jet disse, as Ilhas Acorrentadas eram uma terra infernal. E não por causa das criaturas do pesadelo. O lugar em si era capaz de matar uma pessoa. Ou melhor, seu céu poderia. Bem acima da ilha flutuante, havia o céu habitual com o sol, a lua e lindas estrelas que brilhavam intensamente à noite. Porém, havia outro céu nesta terra estranha, aquele que ficava abaixo das ilhas. Estava sempre escuro, e as luzes etéreas queimando a uma distância inimaginável em sua vasta extensão. Só pareciam estrelas. Ninguém sabia realmente o que eram. Mano, sabe o que é da hora? Sabe o que é da hora da Costa Esquecida, mano? É que cada área é como se existisse um próprio ecossistema. Sua própria lua, seu próprio sol, seu próprio tipo, tá ligado? E é um mundo só. Mas, tipo, muda a região, muda completamente a Costa Esquecida. Isso é da hora, não? É um mundo bem completo aí. A única coisa que os humanos sabiam era que o céu abaixo era aparentemente infinito. Em seu primeiro dia nas ilhas, Sunny perguntou o que havia lá embaixo. A resposta que recebeu foi simples: nada. Descer para o abaixo não era imediatamente perigoso, mas não havia nada lá. Certa vez, algum louco abriu caminho através dos campos de caça das criaturas do pesadelo que viviam sobre as ilhas e passou uma semana inteira voando direto para o abaixo. Ele teve que voltar, eventualmente, porque lá fora, na escuridão sem limites, sua mente começou a mostrar sinais de desmoronamento. Até mesmo o eco alado que ele usou para descer ao abaixo quase enlouqueceu. Meu amigo, que lugar da hora da peste, não? Mas, além de estar absolutamente vazio, o céu abaixo não parecia representar uma ameaça. Voar sobre as ilhas acorrentadas, no entanto, era bastante mortal. Quanto mais alto subisse, mais esmagador se tornaria seu peso, até que caísse ou seu corpo simplesmente explodisse. Foi por isso que todos os humanos nas ilhas acorrentadas prestavam atenção ao som das correntes. Todas as ilhas da região passaram por ciclos de subida e descida, e à medida que subiam muito, a pressão na superfície crescia tremendamente, ao ponto de ser impossível mover-se ou respirar. Que loucura é essa, cara? Mano, muito pra baixo a turma começa a ficar louco, muito pra cima começa a ser esmagado por causa da pressão, né? Tem que ficar entre o acima e o abaixo. Não, eu tentei só tentar conectar o nome do capítulo com o que tá acontecendo, mano. Idealmente, Sunny teria que sair da ilha subindo antes que isso acontecesse. Ele não deveria demorar para recuperar os fragmentos de alma dos cadáveres dos lobos monstruosos que ele e a Santa mataram, na verdade. Mas seus olhos brilharam com avareza. Fragmentos de alma significavam dinheiro, e se havia uma coisa que Sunny realmente gostava, era de ganhar dinheiro. Nenhuma quantia foi suficiente. Um desperto independente como ele tinha muitas despesas. Ok, está tudo bem, eu vou sair dessa coisa em pouco tempo. Ele rapidamente cortou as feras mortas e retirou os fragmentos de alma de dentro de seu corpo, escondendo os lindos cristais em sua mochila. Sunny hesitou um pouco, depois fez sua essência fluir e jogou o primeiro cadáver para fora da borda da ilha. Ele estava planejando voltar aqui em breve e deixar tanta carne espalhada
poderia tornar a visita futura bastante problemática. Cara, acabando esse capítulo, eu quero fazer umas perguntas que pode ser meio burra da minha parte, mas eu quero fazer mesmo assim, mano. Sunny só tinha mais uma carcaça para descartar, quando de repente percebeu uma silhueta veloz descendo dos céus. Ordenando a santa que se escondesse nas sombras, ele convocou o fragmento da meia-noite e olhou para cima tenso. O que diabos? Cercada pelo um ralo de luz solar, o majestoso grifo aproximou-se rapidamente da ilha. A princípio, Sunny presumiu que fosse uma criatura do pesadelo, mas depois notou uma figura humana nas costas do monstro. Um cavaleiro humano significava que o magnífico grifo era um eco. O rosto de Sunny ficou sombrio. Muito poucas pessoas poderiam ter um eco assim nas Ilhas Acorrentadas, e desses, ele tinha certeza de que conhecia a identidade do visitante indesejado. Não faço a mínima ideia quem é, não faço a mínima ideia. Mas, pô, mano, ele matou um grifo e teve a sorte de conseguir um eco desse. Ou o cara é rico também e comprou, né? Mas, cara, o que, tipo, eu fiquei curioso é que apresentou mais ou menos, né, algumas coisas aí, mas o que não apresentou muito bem é como funcionam os próximos pesadelos, tá ligado? Tipo, pra subir de pra santo, essas coisas, tem que derrotar outros pesadelos, não é? E como funciona isso? Tem que achar... Eu sei que vocês já explicaram isso, tá? Eu sei. Mas na época que vocês explicaram, eu não conhecia nada. Então, cara, muitas coisas que vocês falavam, pouca coisas eu entendia, tá ligado? Então é assim, ele tá andando no reino dos sonhos ali e encontra os pesadelos? É assim? Eu acho que é, né? Porque não tem como ser igual o primeiro pesadelo, que tipo, eles dormiram e acordaram lá. Até porque tem como formar PT pra algumas futuras, né? Pros próximos pesadelos. Cara, será que vai demorar muito pra apresentar isso dos próximos pesadelos? Não faço ideia, mano. Mas bora lá, capítulo 381. Juan de Pena Branca. O grifo dobrou as asas brancas e mergulhou. Depois abriu-as perto do chão para retardar a queda. Sunny ergueu a mão para cobrir os olhos da poeira que foi lançada ao ar pela poderosa rajada de vento. Forte, a poderosa fera brilhou com luz etérea e se desintegrou em uma chuva de faíscas, deixando o cavaleiro pousar agilmente no chão. Ele recuperou o equilíbrio rapidamente e se endireitou. Depois se virou para Sunny. O homem à sua frente era alto e tinha ombros largos e poderosos. Ele estava vestindo uma armadura leve, feita de escamas adamantinas de um monstro desconhecido, com um lenço azul enrolado descuidadosamente em volta do pescoço. Seu cabelo era cor de palha, assim como sua barba viril. Os olhos do estranho eram de um azul brilhante e perigosamente atentos. Sunny olhou para o homem por um momento, depois curvou-se respeitosamente, escondendo o rosto no processo. Mestre Juan. Juan? Não conheço esse nome, nunca vi esse cara na nossa vida, mano. Tenho certeza absoluta, eu acho. Na verdade, o homem à sua frente não era outro senão o ascendente Juan do clã Pena Branca, um dos únicos 3 mestres nas Ilhas Acorrentadas. Bem, provavelmente eram apenas 3. Ao contrário da Costa Esquecida, esta região no Reino dos Sonhos tinha vários portais. 2 foram encontrados, conquistados e transformados em cidadelas pelos humanos. Tanto Sunny quanto o Mestre Juan, assim como quase todos os outros das Ilhas Acorrentadas, pertenciam a um deles, o Santuário de... Eu conheço esse nome aqui, família. Eu conheço esse nome aqui, cara. E eu lembro desse cara. Eu não lembro perfeitamente, mas eu sei bastante coisa sobre ele ainda, mano. Aquela cidadela era... Noctis. Aquela cidadela era governada pelo clã Pena Branca, que era um dos clãs vassalos do clã Valor. A segunda cidadela era bastante misteriosa. Situava-se no limite da região, perto das temíveis Montanhas Ocas, e pertenciam ao próprio Valor. Apenas aqueles que estavam a serviço direto do clã estavam ancorados em seu portal. Então Sunny não tinha ideia do que acontecia lá e de quão poderosos eram os despertos estacionados na cidadela. Ele, no entanto, sabia um pouco sobre o Mestre Juan. Afinal, o homem era casado com a única santa nas Ilhas Acorrentadas.
Juan olhou para Sunny de cima a baixo e depois deu-lhe um sorriso amigável. Nós nos conhecemos? Sunny balançou a cabeça. Não, senhor. Não nos conhecemos antes. Acabei de despertar há alguns meses, então sou novo nas Ilhas Acorrentadas. Mano, você falar pra o cara que você despertou há alguns meses só e tá caçando sozinho aí é loucura, não? É papo de entregar que você é forte. O robusto mestre assentiu e depois olhou para a carcaça de um lobo caído que Sunny não conseguia atirar para fora da ilha a tempo. Quando Juan se virou para ele novamente, havia um olhar medido em seus penetrantes olhos azuis. Você matou aquela fera? Sunny demorou por alguns instantes e depois assentiu. Sim, bem, posso ter muita sorte de vez em quando. Isso é um fato, ele pode ter muita sorte e muito azar. O homem alto balançou a cabeça. Essa é uma besta caída. Você deve ser Sunless, então. Da Costa Esquecida. Sunny sorriu. Maldição, ele sabe meu nome. Amigão. Você é top 5 da Costa Esquecida, mano. Pra turma randola aí, né, mano? Você pode ser o quinto mais fraco. Quarto mais fraco. É isso aí, mas você ainda é um dos top, cara. Todo mundo deve conhecer você, quase. Ele não tinha nada contra o homem mais velho, mas preferia permanecer desconhecido e subestimado especialmente quando se tratava de herdeiros. Sim, sou eu. Mestre Juan acenou com a cabeça, como se tudo de repente fizesse sentido, então olhou brevemente para o céu. Você deveria saber que é perigoso permanecer em uma ilha ascendente, certo? Sunny hesitou por alguns momentos, depois encolheu os ombros. Eu estava prestes a sair e fugir para a próxima quando você apareceu, senhor. O homem alto suspirou. Sim, foi isso que eu imaginei. Você gastou toda a sua sorte naquela fera, ao que parece. Todas as 3 ilhas conectadas a essas estão subindo. Você não teria sido capaz de escapar mesmo se estivesse saído na hora. O Sunny sabia disso, eu acho, né? Eu acho que o Sunny conseguiria sair sim, cara. É o Sunny, mano. Mas então ele foi aí só pra salvar a pessoa que... Por isso, cara, é humilde, né? Ele viu que as 3 ilhas tava subindo. Ele tá no meio, não daria tempo pra sair. Ele tentou ajudar a pessoa. Mas o Sunny tem asinha, né? Se bem que depende da constante a próxima ilha que tá pra baixo. Senão pode dar ruim cair pro limbo infinito. Sunny olhou para ele por um tempo. Uma expressão azeda aparecendo em seu rosto. Caramba. E aquele seu lindo grifo, senhor? Certamente ele pode nos levar para algum lugar seguro, certo? Juan sorriu. Ele é muito bonito, não é? Bem, não que isso importe. Em teoria, podemos mergulhar abaixo das ilhas e escapar pelo céu abaixo. Mas acredite, você não gostaria de conhecer as coisas que habitam ao lado negro das ilhas. Até eu prefiro evitar essas coisas. Sunny piscou. Então o que fazemos? O homem alto riu. Acho que você está prestes a experimentar seu primeiro esmagamento, Sunless. Não se preocupe. As correntes dessa ilha são mais curtas, então ela não subirá muito alto. Bem, provavelmente. E eu estarei aqui para trazê-lo de volta à cidadela se você desmaiar. Desde que sobrevivemos, é claro. Ele não foi aí para salvar o Sunny, né? Ele não foi aí para salvar, então. Ótimo. Este não foi o primeiro esmagamento de Sunny, na verdade. E era exatamente por isso que ele não queria vivenciar aquilo novamente. Mas não havia outra escolha, ao que parecia. Com um suspiro, ele dispensou a santa, que estava escondida nas sombras o tempo todo, e tirou sua mochila. Então Sunny encontrou um pedaço de grama aparentemente macio e colocou-o no chão. Atrás dele, o mestre Juan dispensou sua armadura de escamas e desembrulhou o cachecol, depois amarrou-o na cintura. Quanto menos peso houvesse no corpo humano durante o esmagamento, mais fácil seria suportá-lo, e maiores seriam as chances de sobrevivência. No entanto, o manto do marionetista era feito principalmente de tecido macio, então Sunny o deixou. Ele também não queria revelar nem descartar a serpente da alma. Enquanto as correntes gigantescas gemiam e ressoavam estrondosamente, e a ilha subia cada vez mais, os dois deitaram-se na grama e prepararam-se para serem esmagados. Mestre Juan olhou para o físico esbelto de Sunny, depois para seus próprios músculos poderosos e suspirou de inveja. Oxe, calma lá, amigão. Você também tem um corpo top, não? Eu acho.
As Ilhas Acorrentadas eram um dos poucos lugares no Reino dos Sonhos onde ser pequeno e leve era uma vantagem. Por isso que ele olhou pro Sunny, cara. Ele é tudo musculoso, grandão, fortão, né? Tipo, tem um corpo pesado, mano. Então pra ele seria pior que pro Sunny, que é um garotinho. Se você sentir vontade de desmaiar, vire a cabeça para o lado. Não gostaria de sufocar com sua própria saliva ou vômito, certo? Desculpe por ser grosseiro, garoto. Sunny fez uma careta e agradeceu ao homem mais velho com a voz reprimida. Ele já estava sentindo uma força invisível empurrando-o para o chão. Isso vai ser uma merda. Como se ele respondesse aos seus pensamentos, a força invisível de repente ficou mais forte, colidindo com ele como um martelo gigante. É muito preguiçoso da minha parte o título do meu vídeo. Se é um dos 3 títulos dos capítulos que eu li, tá ligado? Pego o título mais daorinha ali e pau, meto como título do meu vídeo, ou é loucura fazer isso? Mas bora lá. 382, o esmagamento. Até fica mais fácil pra vocês saber mais ou menos onde eu tô, não? Deitado na grama macia, ele sentiu seu corpo ficar cada vez mais pesado. A ilha continuou a subir no céu iluminado pelo sol, e a cada minuto, a pressão esmagadora tornava-se um pouco mais insuportável. A antiga floresta que cobria sua superfície dobrou-se. Uma chuva de folhas caiu no chão. As árvores poderosas baixaram seus galhos quase como se tentasse tocar o chão. Com um estalo alto, alguns mais fracos quebraram e caíram, espalhando lascas afiadas por tudo ao redor. Sunny fez uma careta, sentindo todo o seu corpo lutar sob a tensão. Ele ainda conseguia se mover e respirar sem muitos problemas, pelo menos por enquanto. Em breve, a ilha subiria o suficiente para tornar quase impossível qualquer tipo de movimento. E se ele tivesse um azar especial, continuaria a subir, eventualmente dificultando até mesmo a inalação. Cara, esse lugar... Cara, você tem que sobreviver aos monstros e sobreviver à própria ilha, tá ligado? Que fica subindo e descendo. Esperançosamente, as correntes ficaram esticadas muito antes disso. Os céus acima das ilhas acorrentadas eram lindos, mas também proibidos. Nada poderia sobreviver ao seu abraço esmagador, nem os humanos, nem as criaturas do pesadelo, nem qualquer outra coisa. Bem, exceto por uma coisa. Desviando o olhar, Sunny olhou para cima e encontrou a forma da Torre de Marfim, flutuando bem acima do mundo, envolta em um véu de nuvens. A Torre de Marfim era a única coisa que parecia capaz de resistir à pressão mortal do céu proibido. Era um pagode alto e magnífico, construído com um material perfeitamente branco que não era nem pedra nem madeira. A ilha onde ficava era muito pequena, pouco mais larga que a base da própria torre e cercada por lajes flutuantes de mármore estilhaçado. 7 correntes... Cara, tudo nessa obra tem o número 7, mano. O que tá acontecendo? Tudo? 7 correntes quebradas pendiam do solo da ilha, balançando enquanto ela se movia. A Torre de Marfim era visível no céu tanto durante o dia, banhada pela luz do sol, quanto à noite, brilhando lindamente com o brilho refletido da lua. Ninguém sabia o que era aquela estrutura misteriosa e por que ela permaneceu intocada pela força destruidora que destruía qualquer coisa que ousasse se erguer acima das ilhas acorrentadas, já que ninguém jamais conseguiu resistir ao esmagamento cada vez maior para chegar perto dela. Meu Deus, mano. Ali é papo de quem conseguir chegar lá se é o rei de tudo, né, mano? Pensa o seu trono lá sentado assim, você só olhando os humanos banais vivendo suas vidas, tá ligado? A ilha na qual Sunny teve a infelicidade de ficar preso finalmente atingiu o ponto mais alto de sua subida e tremeu violentamente à medida que as correntes que a conectavam às outras ilhas se esticavam. A pressão nessa altura era torturante, mas não mortal. A pergunta é quanto tempo a ilha fica em cima, não?
tipo, fica algumas horas, alguns minutos. Quando ela vai descer pra ele ficar livre, mano? Seus ossos não estavam quebrados sobre o ataque do esmagamento, e ele ainda conseguia respirar, mesmo que com um grande esforço. Teria sido melhor se Sunny pudesse envolver seu corpo com a segunda sombra, mas ele não queria parecer forte na frente do mestre. Justo, mano. Falando no diabo, o poderoso cavaleiro escolheu aquele exato momento para falar. Sua voz soava um pouco tensa. Ei, Sunless, você consegue respirar bem? Sunny cerrou os dentes e lutou para falar. No final, tudo o que conseguiu foi um grunhido afirmativo. Bom, na verdade, isso não é tão difícil no que diz respeito ao esmagamento. Se subíssemos mais 100 metros, até eu estaria passando maus bocados. Cara, isso é ele se mostrando, tipo, mostrando poder, mano? É isso ele se gabando? Tipo, mostrando que é mais forte que o Sunny? Eu levaria isso como deboche, né, mano? Ele falando que precisava de mais 100 metros pra ele sentir as coisas, mano. Bom saber. Neste ponto, Sunny estava arrependido de não ter subido no grifo e mergulhado no céu abaixo. As ilhas acorrentadas eram um lugar perigoso, e as criaturas do pesadelo que viviam nelas eram temíveis e poderosas além da crença. No entanto, as criaturas que viviam sob as ilhas eram muito piores. Sunny as tinha visto de longe algumas vezes, e a mera lembrança desses horrores foi suficiente para causar um arrepio que percorreu todo o seu corpo. Ainda assim, ele poderia ter conseguido abrir caminho. Provavelmente teria sido melhor do que esta tortura diabólica, com certeza. Mas não havia nada que ele pudesse fazer agora, exceto cerrar os dentes e aguentar. Minuto após minuto, hora após hora. Nossa, tá... é muito tempo então, é muito tempo, mano. Sunny não conseguia nem pensar direito por causa da terrível pressão nos céus sem limites. E tudo que ele pôde fazer foi sofrer silenciosamente e olhar para a Torre de Marfim. Sua sombra, por outro lado, estava se divertindo muito. Ela não se moveu, relutante em ser notado pelo mestre Juan, mas podia sentir que o encarava com orgulho. Essa sombra do Sunny é boa, mano. Bastarda. Vou envolver você na pedra comum e fazê-la gritar sem descanso por 24 horas seguidas. Vamos ver quem vai se gabar então. A sombra hesitou um pouco, depois fingiu desajeitadamente estar interessado em outra coisa e desviou o olhar. Ameaça? Fica só achando que você que é o todo fodão aí. Isso mesmo. Em algum lugar da floresta, outra árvore explodiu com um estalo alto. Sunny tentou virar a cabeça para olhar naquela direção, mas isso exigiu muito esforço. De qualquer maneira, ele não precisava se preocupar em ser atacado pelas criaturas do pesadelo neste estado de desamparo. Eles estavam atualmente escondidos em seus covis, suportando o esmagamento da mesma forma que eles. Quem poderia lutar sob essa pressão infernal? Sunny sentiu como se uma montanha em seu peito. Como se houvesse uma montanha em seu peito. Cada respiração exigia seu máximo esforço. Todo seu ser doía e sua visão foi embaçada. Exausto, ele fechou os olhos e circulou a essência das sombras através das espirais da serpente da alma para manter seu corpo em movimento lento. Droga, vou demorar para acordar, não vou? Quando eles iriam ligar? De manhã? Uma ligação tão importante, estou prestes a perdê-la. Quem? Por quê? Quando? Que ligação é essa, mano? Não perca, porque eu sou curioso, cara. Não perca sua ligação. Ele estava começando a se sentir muito magoado quando o som abençoado das correntes finalmente chegou aos seus ouvidos mais uma vez. Graças aos deuses! Após cerca de 4 horas, até falei errado, mano, de tão surpreso que eu fiquei. A ilha finalmente começou a se mover novamente, entrando na fase de descida. Aos poucos, a pressão esmagadora começou a enfraquecer. O mestre suspirou de alívio ao seu lado. A pior parte já passou. Espere mais um pouquinho, garoto. Você está quase lá. Sunny olhou para o homem mais velho e suspirou. Ele costumava odiar quando as pessoas o chamassem de garoto, mas não mais. Pelo menos não tanto. Ele apenas se sentia um pouco melancólico. Ele não se sentia como uma criança. Não faz muito tempo, desde que voltou da Costa Esquecida. Uma dúzia de longos e torturantes minutos depois,
a ilha desceu o suficiente para que eles se movessem. Então, levantassem lentamente. O esmagamento acabou. Mano, cara, Cara, eu não tô entendendo a intenção desse velho, desse mestre, cara. Ele tá sendo gentil ou ele tá tendo, tipo, mostrando que é mais sorte, tá ligado? Cara, eu não sou bom pra ler as pessoas, mano. Eu não sei o que eles cara quer, mano. Mas ele conhece o Sunny. Então, não sei, cara, não sei. Tá suspeito isso daí, não, mano. Se um cara chega, um cavaleiro alado chega voando dos céus, não pega, eu vou achar suspeito sempre, mano. Mas, cara, essas ilhas aí é rajada demais, mano. É um bom lugar pra formar monstro, não? Porque eu acho que quase ninguém fica caçando aí. Então deve ter bastante pro Sunny. Mas é isso, família. Se gostaram, se inscreva no canal, dá like. Até a próxima. Falhou!